de muitas cores. A Bíblia fala da cor roxa, que tem os seus significados. A Bíblia trata de uma cor que chama muito atenção lá em Isaías, principalmente, que é a cor carmesim. Você saberia dizer que cor é a cor carmesim? Da onde surgiu esse nome? Como na história ou no processo das civilizações eles usavam essa cor carmesim? Primeiro eu quero dizer que a cor carmesim é a cor vermelha. Se você pensou no vermelho, você acertou. Carmesim, cor vermelha, derivada do corpo da fêmea de um verme chamado escarlate. Então, carmesim e escarlate você vê na palavra de Deus significando a cor vermelha. Então era a fêmea que produzia essa cor, e parece que as fêmeas prendiam aos carvalhos para devorar e acabava morrendo dentro desse processo, e ali colocavam óvulos, e muitos óvulos ficavam envolvidos num tipo de uma esfera feita por um gel que era liberado debaixo de uma concha do inseto ressecado, e dali eles obtinham a cor vermelha chamada carmesim. Carmesim é fêmea, escarlate seria aí o verme em si. Uma vez extraída a tintura do carmesim, era utilizado em vários materiais. A Bíblia traz para nós e nos informa que essa tintura foi aplicada nos materiais no templo de Salomão, quando o templo foi construído, como o véu de pano azul e púrpura e carmesim, linho fino, descrito em 2 Crônicas 3,14. Quando o templo estava sendo construído pelo rei Salomão, solicitou aos trabalhadores que soubessem manipular essa tinta. Essa tinta teria que estar presente no novo templo para lembrar aquelas pessoas, os adoradores, de que essa cor simbolizava algo muito importante, que anos depois, em Isaías capítulo 1:18, vai vir à tona. A cor vermelha, carmesim e escarlate, você sabe, e o profeta Isaías também mencionou, que era um convite de graça de Deus para que pudesse purificar o vermelho e colocar o branco. O vermelho era, num sentido figurativo do Velho Testamento, com a cor do pecado. Nesse sentido, Isaías escreve lá: vinde, Isaías 1:18, vinde, então e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Meus irmãos, quando eu olho para essa figura, para a história da cor vermelha inserido na palavra de Deus, eu olho para esse texto que você acabou de ler. É um texto simples, mas cheio de muitos aspectos. O que você leu aqui na história dessa noite? Estamos na casa de um tal Simão, e esse Simão é um Simão fariseu. Na casa do Simão fariseu existe um banquete, uma festa, onde está ali muitas pessoas participando desse banquete, e chega uma senhora pecadora e que faz todo o procedimento de unção, de carinho, de lágrima, de generosidade aos pés do Senhor Jesus. E agora as pessoas que estavam ali, principalmente o tal Simão fariseu, começa a censurar Jesus. Essa é a nossa história de hoje. Mas vamos conectar com o assunto do domingo passado. Caso você não tenha tido a oportunidade de vir ou tenha vindo, observe a nossa história anterior, o contexto anterior. Nós lemos no contexto anterior a história de João Batista.
A história de João Batista começa no versículo 18 e vai até o versículo 35, contexto anterior. E o nosso assunto de domingo passado, aliás, deixa eu te perguntar, como é que você venceu as suas crises dessa semana? Alguém teve alguma crise espiritual essa semana? Alguém passou por alguma experiência como aquela que nós trabalhamos no sermão passado? E a pergunta retórica foi: pode o cristão ter crise espiritual? João está abordando uma crise espiritual. Esse foi o nosso assunto domingo passado. Sim, todas as crises que advêm sobre aqueles que o Pai deu, isso é, os eleitos, lembram, não pode impedir a reconciliação com Deus. Esse foi o nosso assunto de domingo passado. A reconciliação com Deus mediante Jesus Cristo, ela é única e definitiva. As crises espirituais que vêm sobre a tua vida é um acidente de percurso, não pode paralisar o cristão. Assim, de modo afetuoso, Jesus tratou João como trataria Tomé, como trataria Pedro, como trata de você que está aí sentado nessa noite. Você está em crise espiritual? Olhe para Jesus, olhe para o Evangelho, veja que Ele te ama, veja que Ele cuida da sua vida, e que Ele, o Pai, já te reconciliou, né? E que Cristo, melhor dizendo, já te reconciliou com Deus, e que a sua herança é durável e eterna, e nada pode te separar dos braços de Deus. Assunto passado. Esse foi assunto de domingo passado. Hoje o meu resumo, nosso resumo nessa noite, é a obra da redenção. Foi realizada por Cristo em sua encarnação e comunicado aos eleitos. Olha para esse texto, para essa história, consegue ver a obra da redenção de Jesus na vida da pecadora. Você consegue ver o quanto Jesus ele vai dizer para aquela grande massa que ela muito o ama, e que ele o ama muito mais por causa da vida pregressa dessa pessoa, dessa mulher pecadora. Então a obra da redenção, ela foi realizada em Cristo, em sua encarnação, na sua dupla natureza, na natureza humana e na natureza divina, para que você que está aí tenha consciência do grande amor profundo de Deus pela sua vida, pela nossa vida. Deus, Ele nos ama profundamente. E sabe de uma coisa? Isso não fica só no coração dele, mas Ele comunica no teu coração. Quantos que estão aqui são eleitos do Senhor? Levante a mão. Então Ele está comunicando no seu coração agora que Ele o ama, que Ele cuida, que Ele perdoa, e que Ele tem uma obra a ser feita na sua vida. Queridos, a exposição desse contexto, texto de 36 a 50, Jesus está sendo ungido por uma mulher arrependida. Essa mulher que nós não sabemos o nome, que é chamada de pecadora. Aliás, esse termo pecador, pecadora, deveria estar associado ao seu nome, Luiz André, reverendo Luiz André, o pecador. Eu quero dizer que você é essa mulher pecadora, que nós somos essa mulher pecadora que está aí, essa personalidade, coloca o seu nome, fulano de tal, o pecador. Que dentro desse contexto, da mulher arrependida, da mulher pecadora, o Senhor Jesus extrai a parábola dos dois devedores. Então tem uma outra parábola, é a segunda parábola que a gente está vendo, inserido dentro de um contexto de ensinamento do Senhor Jesus. O que tem a ver essa parábola desses dois devedores aí com relação a essa mulher pecadora? E não se podia identificar essa mulher da história, e não se pode identificar
essa mulher da história, e eu tenho certeza que já vem na sua mente alguns nomes, como por exemplo Maria de Betânia ou Maria Madalena. Não são essas as mulheres, tá? Se em dado momento você pensou, então é a Maria de Betânia, é a Maria Madalena, eu digo para você, não são essas personagens. Essas personagens ainda vão aparecer, mas essa aqui nós não sabemos o seu nome. O que nós sabemos é algo que eu vou revelar no final dessa reflexão, e você vai ficar bem atento para descobrir. É que ela é chamada de pecadora. Ela é denominada de pecadora. E você? E eu? E nós? Será que somos denominados de pecadores? Meus queridos irmãos, vamos por alguns atos aqui dentro desse contexto. O primeiro ato dentro desse contexto é o que vai acontecer na casa, dentro da casa de um fariseu. Eu sei que você deve estar perguntando, como eu estou perguntando, por que Jesus estava dentro da casa de um fariseu, se os fariseus eram seus inimigos, frontalmente, contundentemente. Por que Jesus estava dentro da casa de um fariseu, e pior, comendo com o fariseu? Se os fariseus, já em textos anteriores, chamaram Jesus de comilão, glutão, de alguém que estava com os publicanos, de alguém que só olhava para ralé, para as pessoas excluídas. O que Jesus estava dentro da casa de um fariseu? O que Jesus estava ali? E mais, por que Jesus deixou ser ungido por uma pecadora? Versículo 36, foque seus olhos aí no versículo 36 e comece a mergulhar dentro desse contexto. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Não é indicado o lugar nem o tempo que isso se deu, porém é uma conexão precedente ao verso 30. Observe o versículo de número 30. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram contra si mesmo o desígnio de Deus, não tendo sido batizado por eles. Havia uma rejeição em relação à palavra, em relação àquilo que João pregava, em relação àquilo que João era. E agora Jesus está dentro de uma casa de um fariseu. Lucas, citando as palavras de Jesus, focalizou a nossa atenção nos fariseus que justificavam a si mesmo. E no verso 34, veja: veio o Filho do Homem comendo, bebendo, e eis aí um glutão, um beberrão de vinho, amigo de publicanos e pecadores. O que Jesus estava fazendo nessa casa? O que Jesus estava fazendo dentro desse lar? Por que Jesus estava ali? Então você pode perceber que, para a visão de um fariseu, Jesus era uma pessoa de péssima reputação, de má reputação. Ele era visto como também um pecador. Parece um paradoxo, né? Aquele que veio tirar o pecado do mundo, aquele que veio nos justificar, é chamado de pecador. Era assim que os fariseus pensavam. Veja aí, um certo dia, um fariseu chamado Simão, o nome desse fariseu é Simão, está no versículo de número 40. Dirigiu Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão. Não deve ser confundido aqui com Simão Pedro. Numa leitura superficial ou desatenta, você vai achar que Jesus agora está conversando com os discípulos, ou Mateus, ou Levi, ou João, ou Simão Pedro. Não era o Simão Pedro. Aliás, quantos nomes vocês acham que existe na Bíblia com o nome Simão? Simão era um nome popular, como Silva, como Oliveira, como Ferreira. Havia muitos. Por exemplo, vem à minha mente Simão Zelote, vem à minha mente Simão, pai de Judas Iscariotes,
Vem na minha mente Simão de Cirene, vem na minha mente Simão o curtidor, vem na minha mente Simão o leproso, tudo Simão, você lê Simão, tem Simão na Bíblia, de Simão Pedro a Simão leproso. Esse era um Simão, e era Simão fariseu. Os versos 44 a 46 indicam claramente aquilo que ele não agiu assim motivado pelo amor, nem mesmo nutriu a elevada consideração por Jesus. Então veja, vira a página 44 a 46, e voltando-se para a mulher disse: Simão, você está vendo essa pecadora, essa mulher? Sim, mestre. Aí vem a crítica de Jesus. Guarda para o final a cerejinha, essa crítica aqui, eu não vou ler agora, porque eu volto no final para a gente concluir o nosso sermão. Então, queridos, o fato é que Jesus aceita o convite e entra naquela casa. Tão grande é a sua compaixão que não só come com os publicanos, como Levi 5,29, mas também agora ele está comendo com fariseus. Ei, que homem é esse? Está na casa de Simão. Primeiro eu tenho que trazer uma palavra sobre comer e estar reclinado à mesa. Você daqui a pouco vai ser convidado a participar dessa mesa. Quando você vai à casa de uma pessoa e lancha com aquela pessoa, come com aquela pessoa, toma um cafezinho com aquela pessoa, o que você está dizendo? Eu tenho comunhão com essa pessoa. Então, meu irmão, quando a última vez que você for convidado para ir numa casa, não faz bico doce não, come com aquela alegria, tome com aquela alegria aquele café, porque você está mantendo comunhão com aquela pessoa. Jesus está dizendo: eu estou aqui, Simão o fariseu, e eu quero manter comunhão com você, porque se não fosse isso, Jesus não iria naquele lar, não estaria naquela casa. O fato é que ele teve compaixão, entrou naquele lar, e não estava só um fariseu. Os comentaristas, Eric diz que havia vários fariseus. Se ele era da linhagem do fariseu, aquela festa, aquele jantar, tinha outros fariseus presentes, não era um só, eram vários fariseus, e aqueles oponentes de Jesus estavam todos ali comendo, e Jesus comendo com eles também. Verso 37 e 38, volta um pouquinho os seus olhos, nós temos uma frase exclamativa: e eis. Isto indica que Lucas quer chamar nossa atenção de uma forma especial para o estranho incidente que agora ocorreu. Nesse povoado havia uma mulher bem conhecida por sua má reputação. Dizer que provavelmente era uma meretriz, às vezes vem à nossa mente achando que as pecadoras eram meretriz, isso é uma injustiça para aquela mulher. A Bíblia não diz que ela era uma prostituta, a Bíblia diz que ela era uma pecadora. Sabe por quê, meus irmãos? A gente começa a rotular pecados, pecadinho e pecadão, e quando a gente olha para o cenário bíblico, de repente a gente pensa que uma mulher pecadora era prostituta. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ela era uma... Eu estou firmando isso porque você precisa a partir de agora colocar fulano de tal, vírgula, o pecador. Se você entender isso, você já entendeu tudo que eu estou falando aqui para baixo. Então ele foi naquele lar, ou melhor, ela foi naquele lar, com o objetivo de ungir com perfume muito caro, não simplesmente como azeite de oliva, como era comum. No verso 46 a gente verifica isso. Então você pode perceber, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu meus pés. Deixa eu falar um pouquinho sobre essa questão da unção. Quando se recebia uma autoridade, recebia os convidados, principalmente para os fariseus, eles procediam a unção com óleo de azeite, ungia a cabeça daquelas pessoas. Havia bacia para lavar os pés, empoeirado para entrar naquela casa. Havia o acolhimento, a boa receptividade, e nada disso aconteceu por aquele Simão que estava lá.
Nada é demasiadamente bom para que seja oferecido a Jesus, mas quando ela se viu ali, ela não hesitou em tratar bem o mestre. Aliás, ela se sente vencida pela emoção, seu coração transbordante de amor, de reverência por aquele que lhe abriu os olhos, produziu uma transformação tão radical em sua vida. Essa água do coração, diz Lutero, cai sobre os pés de Jesus. Essa é uma afirmação de Lutero, que impulsionavamente ela fazia daqueles dias e poderia colocar em público sem desprender da sua humildade diante de todos ali. Ela reverenciava o Senhor. Então ela inclina, ela abre os seus cabelos, solta os seus cabelos, continua chorando sem cessar e vai secando. Você imagina aquelas lágrimas molhando os pés do Senhor Jesus e os seus próprios cabelos, como se fosse uma toalha enxugando os seus pés. Aquilo entrou no coração de Jesus, aquilo entrou na vida das pessoas que estavam ali, e ela não parava de beijar os seus pés, e ainda abrindo um jarro, quebra aquele vaso, derrama o alabastro. O alabastro era feito de um material que precisava quebrar para que pudesse esparramar o óleo. Então, dentro daquela residência, tudo isso vai acontecer. Alguém, vista como pecadora, recepciona o Senhor Jesus dessa forma. Vamos para o segundo ato. Jesus agora, ele é criticado por Simão. Versículo 39, você pode ler aí. Ao ver isto, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual era a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Simão, fariseu típico, se sente profundamente ofendido pelo que aquela mulher estava fazendo. Além disso, sente-se ferido em seus brios pelo fato de Jesus tolerar tal conduta por parte daquela senhora. Simão se põe a perguntar a si mesmo se Jesus realmente era um profeta. Será que Jesus era um profeta? Por que ele precisava daquilo? Por que ele não mandou a mulher sair? Por que ele não cortou aquele ato? Ele não é profeta. Ele estava convencido de que Jesus realmente não era um profeta, porque se tivesse sido um profeta, ele teria agido de forma diferente, teria despedido aquela senhora de reputação infame, pecadora. Simão, com sua autojustiça, não entendia ou não queria crer que Jesus se associasse com os pecadores para que os mesmos se convertessem e fossem salvos. Meus queridos irmãos, a crítica vai gerar uma reação de Jesus. Terceira cena. Jesus então tranquiliza aquela senhora que estava ali. Jesus tranquiliza a mulher e faz a sua autodefesa, do versículo 40 ao versículo 42. Dirigiu Jesus ao fariseu e disse: Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele respondeu: diz, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Olha a parábola. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe ambos. E Jesus pergunta: qual deles, portanto, o amarás mais? Versículo 40 a 48, Jesus põe e descobre alguns erros e revela a Simão. Primeiro, ele conhece aquela mulher, sim, e ele não conhece só a sua história, ele conhece a sua história pregressa, ele conhece a sua história futura, ele conhece que ela era sim uma pecadora, mas uma pecadora arrependida, transformada, que estava aos seus pés. Segundo lugar, ele até mesmo sabia quem era Simão. Jesus conhecia a pecadora e Jesus conhecia o pecador Simão, o fariseu, que ali estava. Em terceiro, ele consequentemente era sim profeta.
Aliás, aquele que sonda os corações e mentes. Deixa eu dizer algo para você. Há coisas na sua vida que você pensa que só você sabe, mas que Deus sabe tudo. Senhor, tu me sondas e me conhece. Conhece quando eu me assento, quando eu me levanto, conhece quando as palavras ainda não me vêm à língua, e tu, Senhor, sabes de todas, tu me cerca por trás, diante de mim. O Senhor, olha, o Senhor sabe de tudo. Irmãos, não existe nada que o Senhor Deus não saiba, não conheça. Ele é um Deus onisciente. Então agora Ele sabe o que está no seu coração, guardado às 7 chaves, e que está maltratando a sua vida há anos, que está te escravizando, que está te segurando. Você acha que só você sabe? Ele sabe. E eu vou falar outra coisa para você que você já sabe. Ele até sabe coisas que você ainda não sabe a respeito da sua vida. Era ou não era um profeta? Ele era profeta. Quando Jesus diz a Simão, tenho algo a te dizer, eu acho que aquele hóspede coçou a cabeça, falei, o que esse homem vai falar agora? O hospedeiro se sente curioso em saber o que se trata. O que esse homem que eu convidei, que é visto como Jesus, o profeta, que está revolucionando as cidades, está curando, está libertando, está salvando tantos outros, é o sucessor de João que está preso, ele é que está aqui. Então o que esse homem vai dizer? Então ele disse assim, Senhor, vai em frente, pode falar. E o mestre então, ele fala por parábolas. Você já entendeu o significado dessa parábola? Ela quase não necessitava de explicação. É um termo bem breve, é uma parábola bem pequena. Em certo sentido, certa vez, 2 homens contraíram dívidas com uma pessoa que exigia, que cobrava a sua dívida. A dívida era equivalente ao que um trabalhador comum ganharia em 500 dias, sem contar os dias de repouso. Então, coloque aí, um ano tem 300 quantos dias tem um ano? 365 dias, 500 dias, dá mais de um ano. Pega o seu salário aí de um ano e veja, esse era o valor. E o outro equivaleria ao que um trabalhador obtém pelo trabalho de 50 dias. Um de mais de um ano e o outro 50 dias. E então Jesus disse para ele, então, quem aquela pessoa perdoou mais? Em vez de lançar os 2 devedores no cárcere, generosamente, aquela pessoa, o credor, ele vai perdoar a dívida de ambos, provavelmente olhando agora fixamente nos olhos de Simão. Simão, você está me criticando por eu permitir a receptividade, o carinho dessa pecadora. Você não fez nada disso, Simão, e você está me criticando porque eu estou deixando uma pecadora ter comunhão, comer conosco, estar no mesmo ambiente. Verso 43, queridos. Com espírito de indiferença ou real fingimento, Simão, constrangido e perguntando a si mesmo o que Jesus está tentando provar, responde, penso, suponho, presumo que foi aquele que tinha uma dívida maior, a qual lhe foi cancelada. 44 a 47, sua grande paciência. Jesus limita o seu comentário sobre a resposta de Simão, a afirmação que o fariseu julgou certo. Você está correto, Simão, é isso mesmo. Então, dramaticamente, o mestre dirige a sua atenção para Simão e para a mulher. Simão estaria vendo, teria entendido a importância das ações dela. Entrei em sua casa, continua Jesus, sem querer acrescentar, se bem que poderia fazê-lo por convite seu. Em seguida, o mestre revela diante de todos o mesquinho tratamento que recebera do anfitrião. Este havia omitido todas as formas litúrgicas de receber alguém dentro de casa.
Jesus não estava sendo ignorante, nem chato, nem severo. Estava dizendo: você é um fariseu, conhece a lei, conhece o procedimento, e você não fez nada disso. Assim Jesus ensina que o transbordamento de amor resulta do fato de estar alguém ciente de ter sido perdoado. Jesus inverte agora os papéis. Simão se considerava justo e perdoado. Se o que alguma vez para a mulher como pecadora sem padrão, Jesus mostra que por sua falta de amor, Simão é quem prova não ter sido perdoado. A inferência da misericordiosamente atenua para vir a ser pouco, se perdoou, quanto que a mulher se regozija da libertação e da culpa. Finalzinho do nosso texto, 48 a 50, o que nós temos aqui? Essa mulher já sabia o princípio agora reafirmado. Em vista da sua vida pregressa, passada de pecado, ela provavelmente sentia a necessidade de confirmação de um modo que aquilo que ela sentisse, o que ocorrera antes, havia modificado. Quando eu pedi para que você colocasse uma vírgula e colocasse pecador, pecadora, eu quis pensar que nós devemos ter uma grande alegria, que os nossos pecados são e serão justificados. E isso deve produzir no seu coração um contentamento, uma alegria, uma gratidão. Não há como eu recompensar que eu sou um pecador justificado em Cristo Jesus, lavado e redimido dos meus pecados. Foi isso que essa senhora demonstra. E mais, Jesus provocou um ressentimento no coração de quem estava reclinado à mesa, de quem estava comendo com eles, composta de fariseus, e eles diziam em seu íntimo: quem é este? Quem é este que até perdoa pecados? Então Jesus afirma: vá em paz. E essa palavra paz significa shalom. O que é shalom? Shalom é a doce paz. Shalom é a doce paz. Isso significa que não seria só a parte física daquela senhora. Isso significa que você é justificado dos seus pecados, não da sua parte física. Aquele que fazia não faz mais. Mas isso significa que a sua alma é justificada agora diante de Deus plenamente, alma e corpo. E isso vai gerar paz. E o sorriso de Deus refletido no coração do pecador redimido. Um refúgio na tempestade, um esconderijo na rocha eterna, um abrigo nas suas asas. Eu quero dizer para você que você é um pecador, que eu sou um pecador, e que nós temos tudo isso em Cristo Jesus. A confissão de fé de Cristo mediador, capítulo 8, lá no inciso 6, diz: ainda que a obra da redenção não fora realmente realizada por Cristo, senão depois da sua encarnação, contudo a virtude, a eficácia e os benefícios dela em todas as épocas sucessivas, desde o princípio do mundo, foram comunicados aos eleitos, por meio das promessas, tipos, sacrifícios, pelos quais ele foi revelado, e o significado como a semente da mulher que deveria esmagar a cabeça da serpente, como o cordeiro morto desde o princípio do mundo, sendo ele mesmo ontem, hoje e para sempre. Dentro desse inciso 6, eu destaco aqui o nosso resumo nessa noite. Primeiro, a obra da redenção. A obra da redenção é eficaz para a senhora. A obra da redenção é eficaz para você, adolescente. A obra do Senhor é eficaz para você, o jovem, Senhor. A obra do Senhor é eficaz para a minha vida, porque Ele já encarnou, Ele já esteve aqui, Ele está presente espiritualmente na ceia que você vai participar. Ele está presente na sua casa, na sua vida, no seu dia a dia. Jesus ressurreto brevemente virá para nos levar, mas Ele já
veio como Logos encarnado na sua dupla natureza. E sabe de uma coisa? Ele fala aos nossos corações de que nós somos pecadores. Que nós somos pecadores, justificados nele. Gênesis 3,15, promessa da inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e seu descendente. A missão de Jesus seria a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Apocalipse 13:8, e adorarão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Eu quero dizer algo para você, uma vez que ele comunica que eu sou um pecador, justificado nele, a minha postura tem que ser a postura da pecadora. O que a pecadora fez? Adorou o Senhor, rendeu-se ao Senhor. Não teve vergonha de comprar um perfume caríssimo. Em outros evangelhos a gente soma o valor desse perfume e jogar aos pés do mestre, ao ser censurado por alguns, porque ela estava adorando o Senhor, ao mestre. Irmãos, quando nós concluímos esse texto, como os pecadores justificados devem apresentar diante de Jesus? Resposta para você: como adoradores que reconhecem a pessoa de Cristo. Cristo encarnado, digno de receber todo o nosso louvor, a nossa adoração. É preciso quedar-se aos seus pés e declarar todo o nosso louvor ao Senhor. O Senhor te chama hoje a adorá-lo aos pés dele. Eu nunca vi um verdadeiro adorador adorar com o olhar altivo, com o nariz empinado, apontando, decretando, exigindo, mandando, achando que tem direito. Todo adorador vai aos pés do Senhor. Convém que ele cresça, convém que ele cresça e que eu diminua. Assim como Jesus não evitou entrar na casa de um fariseu, mesmo sabendo que realmente não eram amistosos em relação entre ele foi para demonstrar uma grande lição para todos nós. Irmãos, o que essa passagem nos ensina? O que nós podemos aprender com a história de Simão, o fariseu? Simão literalmente não conhecia e entendia Jesus. Consequentemente, ele não conhecia realmente essa senhora, nem tampouco conhecia a si mesmo. E a minha pergunta nessa noite: você se conhece? Você conhece Jesus? Você conhece o seu histórico? Você conhece a sua vida? Você tem carências, você tem traumas, você precisa estar aos pés do Senhor. Ele te ama poderosamente, Ele muda a sua vida, basta um encontro com Ele. Para essa carência, somente Jesus poderia afirmar, só Jesus pode afirmar que Ele conhecia ambos. Sabe quem te conhece? Nem você mesmo te conhece. Sabe quem te conhece? Jesus. Sabe quem te conhece? Jesus. Sabe quem pode mudar? Jesus. Sabe quem pode transformar? Jesus. Ele nos conhece plenamente. Nem você se conhece. Pode ter certeza, ninguém te conhece mais plenamente do que Jesus Cristo. Hoje eu quero que você tenha ou pense em alguns aspecto fundamental para a sua vida à luz desse sermão. Primeiro, Jesus fez uma crítica a Simão, o fariseu. Será que essa crítica não pode ser nossa também? Quantas vezes nós estamos como esse fariseu? Nós conhecemos a Bíblia, nós gostamos de ir à igreja, nós sabemos como é bom e agradável estar unidos, irmãos, nós sabemos o que é bom para a nossa vida, para a nossa saúde, para a nossa crise, nós sabemos todas essas coisas, mas muitas vezes nós estamos como esse Simão também. Jesus fez essa crítica ao fariseu: você não providenciou água para os meus pés,
Você não me deu ósculo, beijo santo, etc e tal. A prática do cristianismo, vou falar bem devagarzinho, a prática do cristianismo não exclui as graças sociais. Por favor, meus irmãos, deixa de ser um crente carrancudo, mal-humorado, um crente que briga com qualquer coisa, um crente que causa tensão e alta tensão na sua casa, com o seu colega de trabalho, um crente cara de limão velho, de maracujá azedo. E olha, meus irmãos, mude, pense com carinho. Jesus não revogou a hospitalidade, a bondade, o abraço, o ombro amigo, o chorar juntos. Acho que nós somos como os fariseus muitas vezes. A gente não sabe o que é fazer isso. Você é uma pessoa diferente. Eu fui arrumar o carro, fazer a lanternagem do meu carro, e eu ouvi 2 lanterneiros falando assim: pastor, o senhor é o primeiro crente que trata a gente com carinho, com amor, com sorriso, com ânimo. Eu fiquei pensando naquilo que aqueles funcionários estavam falando e perguntando: será que as minhas ovelhas são assim? Será que o presbiteriano não sabe tratar bem as pessoas, não sabe dar um sorriso, não sabe agradecer, obrigado pelo seu trabalho, você é uma bênção? Será que nós estamos esquecendo da generosidade? Será que nós nem convidamos o irmão para tirar um tempo com a gente na nossa casa? Anote nesse boletim quem foi a última pessoa que você recepcionou na sua casa, abriu sua casa, deu um café, deu um bolo, conversou, sorriu, abraçou, chorou. Quando foi a última vez que você fez isso na sua casa? Irmãos, nós estamos ficando crentes que não sabemos hospedar ninguém, não sabemos acolher ninguém, não sabemos amar ninguém, não sabemos estender a mão, não sabemos ser generosos. Deus não revogou essa graça dos eleitos. Ô crente Simão, fariseu. Cortesia. Você é um crente cortês? Como você trata as pessoas, irmãos? Ei, dê um sorriso para mim aí mesmo, que é amarelo. Faz isso aí, exercício. Já está tudo escuro mesmo, né? É um sorriso aí. Isso faz bem. Um sorriso faz bem. Um abraço faz bem. Jesus criticou aquele fariseu. Jesus, se chegasse na sua casa, ia criticar você, ia me criticar também. Tinha alguma coisa errada. Eu trato as pessoas, e como eu trato as pessoas reflete aquilo que vai no meu coração. A gente já falou isso. A boca fala que o coração está cheio. A plena obra do Cristo encarnado propiciou que a generosidade que a pecadora demonstrou no seu amor por Cristo. Seus pecados, ainda que muitos, são perdoados, assim perdoado ela amou. Esse amor é o mesmo que você deve demonstrar para com os outros e para com Cristo. Em sua obra da redenção e da encarnação, foi plenamente comunicado a nós. Isso está comunicado a nós, aos eleitos. Todos os eleitos possuem certeza da pecadora. E qual era a certeza daquela mulher pecadora que estava ali? 2. Veja o finalzinho do texto, já estou acabando. Verso 50, grife aí a certeza que Jesus gerou na vida daquela mulher pecadora, que é a tua. Você vai sair hoje dessa igreja com essas 2 certezas que está aí no versículo 50. Qual é a certeza? A tua fé te salvou. Vai, 2 certezas, fé e paz. Aqui aprendemos com a mulher pecadora. Agora podemos cear, porque nós somos todos pecadores
convidados a participar do pão, a participar do vinho. Vem cear, o mestre chama. Vem cear. Fecha os seus olhos aí. Fala com Deus. Senhor, eu sou pecador mesmo. Sou pecador, Senhor. Sou pecadora. Deixa as lágrimas rolarem. Suas lágrimas ungirão os pés de Jesus. Molharão os pés de Jesus. A historinha da parábola é quem muito pecou, muito se amou. E Jesus nos ama assim profundamente. Conta para Ele quanto você é grato a Ele. Senhor Deus, estamos na Tua presença, como pecadores justificados em Cristo Jesus. A obra da remissão, da redenção, ela foi plena, e ela é comunicada aos nossos corações que somos pecadores e carecemos do Teu perdão e da Tua misericórdia. Tome, Senhor Deus, agora esses elementos que vamos participar.